Fala galera, estamos começando mais um Bar dos Nerds aqui, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa falando sobre cultura pop, cultura geek, cultura nerd, desenhos, animes, filmes. E hoje nós vamos falar sobre um tema um pouquinho diferente, né, do que a gente costuma trazer. Vamos falar sobre livros, né? Quais os livros que a gente indica aqui, os livros que a gente mais curtiu, os livros que fizeram parte da nossa vida. E para falar sobre esse tema, obviamente, trago comigo os nossos bardos nerds aqui. Então, Manuka, seja muito bem-vinda. Obrigada, Jota. O tema de hoje é um pouco nostálgico, porque é aquele livro que toca... Eu acho que todo livro que é o nosso favorito é um livro que a gente carrega para sempre, né? Então, vai ser muito legal ouvir o de vocês e também contar um pouquinho da história do meu. Legal. Temos também ele que veio voando, Marcelo, seja bem-vindo. Prazer mais uma vez estar aqui. E pegando o gancho que a Manuka falou, toca na nossa alma. Pois é, a gente vai falar sobre isso, lembrando que nós estamos aqui no estúdio Nona Madeira, né, galera, essa já é a nossa casa, a galera já conhece o nosso estúdio. Se você quiser trazer o seu programa para cá, ou gravar a sua banda, é só entrar em contato com o Iago através do Instagram, @nonamadeirastudio, com S mudo. Você vai conseguir conversar com ele e trazer para aqui o seu programa, para esse espaço aqui maravilhoso. E é isso, galera, vamos lá, vamos falar sobre livros então, sobre literatura. Eu queria saber também de vocês qual o livro que vocês mais gostaram, que tocou a vida de vocês e por quê. Né? Vamos começar pela Manuka. Qual o seu livro, Manuka? Então, o meu livro, que esse é o meu favorito da vida, foi O Outro Lado da Meia-Noite, de Sidney Sheldon. Não sei se você já conhece alguma obra de Sidney Sheldon. Sidney Sheldon é um autor muito consagrado, né? Das antigas. Das antigas. Acho que minha mãe lia, eu lembro de ter na minha casa. Então, ele tem 18 publicações e além de escritor, ele era roteirista. Então, ele tem bastante prêmios, ele é muito premiado. E uma das... que talvez as pessoas talvez não conheçam a obra deles como literária, mas conhece, por exemplo, é Ginny é um Gênio, que é uma série que foi feita por ele, criada por ele. E demorou pra eu saber disso. Eu li o livro na minha adolescência e eu não sabia que ele é, por exemplo, criador de Ginny é um Gênio, que era uma das séries que eu assistia muito, né? Ele é criador ou roteirista, ou os dois? Roteirista, né? Eu acho que ele é o criador. É? Não sei, não. A série bem famosa. Eu sei que ele é roteirista, né? Não sei se ele criou também, mas ele é roteirista da Nossa, série. muito. Ele tem mais de 250 roteiros pra televisão. Sim. E O Outro Lado da Meia-Noite marcou muito a minha vida por ter sido o primeiro livro que eu li na fase que eu tava entrando pra literatura mais adulta, né? E saindo um pouco daquelas leituras obrigatórias de escola e podendo estar ali escolhendo um livro pra ler, eu escolhi esse e pra mim foi chocante. Acho que foi a primeira vez na vida que eu vivi um plot twist, que na época eu não sabia nem que era esse termo, mas foi o primeiro que eu tive, dentre séries e filmes. Esse especificamente foi num livro e virou meu autor queridinho. Eu nem não trouxe o livro, porque o meu eu li na biblioteca da escola, eu tinha pegado na biblioteca da escola. Maneiro. Depois, muitos anos depois, eu voltei a reler e emprestei pra uma amiga e assim, morreu um livro. Mas, assim, eu quero agora... Nunca se empresta livro. Pois é. A menos que você espere que ele não volte. Exatamente. Mas tem aquela coisa assim, né? Você lê um livro que você gosta muito, você quer que o seu amiguinho conheça essa história. Inclusive, a ideia desse programa, uma delas era essa. A gente tem coisas que a gente gosta tanto, que a gente acha que outras pessoas não conhecem, que a gente quer divulgar, quer que os outros conheçam e tenham a sensação boa que a gente teve quando leu aquilo. Exatamente. E eu virei, tipo assim, Sheldonática. A partir do momento que eu li esse primeiro livro, que foi uma porta de entrada pra mim maravilhosa, porque a leitura dele é daquele tipo de livro que você não consegue parar no capítulo. Você não lê e acaba um capítulo, amanhã eu termino. Não, pelo amor de Deus. Ele deixou um gancho aqui, eu preciso saber o que vai acontecer. É mais fácil você largar no meio pra você ver depois do que você terminar pra você ver depois. Tanto que as duas vezes que eu li, que foram marcantes pra mim, a primeira eu li de um dia pro outro.
No dia seguinte eu já tinha terminado. Eu varei a noite lendo. Eu lembro que eu fui dormir 3 horas da manhã. Tem um termo que, para quando o livro é assim, acho que é turning page. Livros turning page é uma coisa que você não consegue parar de virar. Totalmente. A narrativa dele, na maioria dos livros, é assim. Mas fala assim pra galera que não conhece esse livro um pouquinho da história, assim, do enredo do livro. Então, a gente começa o livro pelo final. Não é spoiler, porque tá ali, bem no início mesmo, a gente tá presenciando um julgamento da personagem que ela é central nessa história, que é a Noelle Page. E ela tá ali naquele julgamento e a gente vai descobrir o que se deu para chegar a esse ponto. E a personagem... a gente começa conhecendo um pouco da história de vida dela. Ela é uma personagem que ela foi tratada sempre como uma princesa. Os pais dela, o pai dela, né, sempre tratando, não, você é uma princesa, olha o que você merece viver num castelo, isso. Até um dia que ele meio que vende a filha dele para um cara, que era um cara que era cheio de dinheiro, o cara deu coisas pra ele e ela ia simplesmente viver com esse cara, e aí o castelo dela todo desmorona, né, porque ali ela tava vivendo como uma queridinha e de repente você foi literalmente vendida. Mas ela começa a criar ali dentro dela um sentimento de raiva, de ódio, e ela começa a usar, já que ela era uma princesa, né, ela começa a usar disso para poder subir na vida, até ela conhecer um piloto de aviação americana, se apaixonar por ele, e ele aparentemente se apaixonar por ela e prometer que ia casar com ela. E ele vai embora e não volta nunca mais, e sendo que ele fala pra ela, compra o seu vestido de noiva que eu vou estar aqui tal dia e eu vou voltar pra casar com você. E daí em diante, a personagem, ela comete umas paradas assim no livro que tu fica assim, não é possível, assim, de onde que saiu isso? Foi a primeira vez que eu consegui assim, enxergar exatamente aquilo sem ter visto uma adaptação. Assim, eu tenho um filme na minha mente, esse é um livro que é um filme na minha mente. E ela acaba buscando, a vida dela procurar esse piloto e ela quer acabar com ele, sendo que ele já está em outro lugar do mundo, casado com uma outra pessoa, que aí é a nossa outra protagonista, que ela assim, não é uma protagonista que eu gosto tanto, eu prefiro muito mais a Noelle, apesar de ela ser uma vilã no livro. A gente tem ali um triângulo amoroso, e dentro desse triângulo amoroso tem reviravoltas o tempo todo dentro do livro, e chega no final que é tipo... é assim, e que eu não posso falar mais, porque se eu falar mais do que acontece... perde a graça de estar lendo o livro. E como eu falei, todo capítulo ele vem com um gancho mais interessante que o outro. Eu li. A maioria das pessoas que eu conheço que leram esse livro, leram, tipo, de um dia pro outro. Não passou muito, não é aquele livro que fica ali na estante que, não, calma aí, quando tiver um tempo eu vou ler, não. Ele tem uma adaptação, só que essa adaptação é muito antiga, gente. É de 1970 e pouco. Tem 2 horas e pouco de filme, mas consegue adaptar direitinho a obra, só que não se compara à experiência de estar lendo. É curioso tu falar sobre a adaptação, porque o Sidney Sheldon, ele é um autor de livros e acabou, porque as adaptações que tentaram fazer dos livros dele pro cinema, cara, todas foram um fracasso, assim. Isso é relativamente comum, né? Assim, Stephen King acontece muito isso também. Assim, tem acerto e tem erro. Tem filmes ótimos, né? Então, mas é uma questão de quantidade também, né? Eu não sei quantos o Sidney Sheldon escreveu, deve ter, imagino que seja bastante, pelo pouco que eu conheço, mas o Stephen King é uma brincadeira, é uma máquina de escrever, né? Então, estatisticamente, uma vez os filmes sairiam algumas coisas boas. O Sheldon, ele falou uma vez que ele gostava de ser... Antes dele ser autor, ele já trabalhava como roteirista. Ele foi ser autor de livro depois. E ele disse que gostava de escrever o livro justamente porque não tem interferência de ninguém. Que ali no livro é você, e você é roteirista, você... É tudo você. E aí ele tinha essa liberdade de poder trabalhar bastante os personagens dele. Geralmente mulheres muito fortes, que a maioria
protagonistas dos livros dele são mulheres, e sempre mulheres fortes, né? Mulheres ali independentes e que estão sendo mesmo protagonistas da história. Esse negócio que você falou de estar lendo e conseguir visualizar a cena, eu estava vendo uma matéria essa semana, inclusive, e aí ele falava, a matéria explicava a diferença de você ler um livro escrito por um autor/escritor e você ler um livro escrito por um autor, escritor e roteirista. O escritor que é também roteirista, ele tem a tendência de fazer a narrativa e a descrição de uma forma muito mais fácil para você visualizar do que o escritor que não é roteirista. Aí a matéria até dava alguns exemplos, por exemplo, do George R. R. Martin, que escreveu Game of Thrones. Ele é roteirista também. Então, o livro do Game of Thrones, ele é você lê e consegue ver o que saiu na série. Assim. E tem outros livros que isso não acontece, porque normalmente o autor não é um roteirista, não tem muito essa pegada. Tem exceções. Por exemplo, eu já li não sei se você já leu do Dan Brown, sem ser os famosões, né? Código da Vinci, etc. Ele tem 2 outros livros que eu gosto muito, que é Ponto de Impacto e Fortaleza Digital. Fortaleza Digital é um livro que você lê... É um dos últimos, né? Fortaleza Digital é o mais recente, não é? Ele foi relançado, se não estou enganado. Eu acho que ele é um dos primeiros e foi relançado depois do sucesso. Ele veio depois no relançamento. Depois do sucesso. Porque o Dan Brown tinha um monte de livro assim, menor, aí depois que ele explodiu, começaram a voltar com os livros antigos. E o Fortaleza Digital, por exemplo, é um livro que você lê e você está lendo e você consegue ver um sci-fizão cheio de CGI, efeitos especiais. E às vezes a gente vai ver, quando tem uma adaptação, não é nem, a nossa imaginação é muito melhor, muito né? Muito melhor. Então, isso acontece muito de a gente de uma adaptação flopar, porque os fãs, eles tinham uma outra imagem. Não é que seja ruim, né? Mas é diferente da expectativa que eles criaram lendo o livro. E aí muito fã de livro não gosta da adaptação. Mas o caso do Sidney Sheldon das adaptações, eu acho que os livros dele foram mal adaptados, porque os livros, eles sempre foram sucessos, figurando sempre nos destaques do New York. Ele, se eu não me engano, ele já teve no Guinness várias vezes, por ser o autor mais traduzido no mundo. Ele tá no Guinness ainda, como autor mais traduzido. E aí a família dele, porque assim, ele faleceu, né, mas a família dele, para não deixar isso morrer, ela contratou um outro escritor para continuar os livros dele. É uma mulher. E não é a mesma coisa, gente. Eu já li. Eu já li. E não é a mesma coisa. E assim, ele traz pra gente uma atmosfera... Ai, não sei, parece que eu sinto até o cheiro das coisas conforme ele vai descobrir. Tudo bem que é aquilo, né? É uma casa. Aí ele vai levar ali páginas descrevendo aquele cômodo, aquela casa. Mas assim, não chega a ser uma experiência maçante. Não é daquela coisa, ai, vou pra próxima. Não. É daquele mesmo que você se sente ali naquele ambiente. Muito legal. Eu acho que é válido vir agora, hoje em dia, adaptações talvez agora, dos filmes. Dos filmes já feitos e novos livros, porque dos livros que não foram feitos ainda, justamente porque esses que tem são muito antigos e não foi legal. Talvez hoje em dia a gente consiga, sei lá, uma série, algo assim, sabe? Tem potencial pra isso. Legal, então essa foi a tua indicação, né? A galera procura aí, porque é um escritor consagradíssimo, assim, é obrigação ler pelo menos um livro dele. Agora, Marcelo, qual é a tua indicação, cara? A gente está curioso para saber qual é a relação dessas asas aí com o teu livro. Então, eu vou citar algumas obras que talvez não sejam assim... Não é todo mundo que gosta de tudo, evidentemente, mas eu vou citar aqui algumas obras antes de falar do livro que todo mundo conhece, tá? Ou a maioria das pessoas, e gostem ou não, são ícones da cultura pop, tá? Eu vou falar primeiro de Highlander. Por que eu vou chegar no livro, mas falando dessas obras? A gente tem Highlander, que tem um conceito muito bacana do cara imortal que anda pelas eras e a gente acompanha ele esse tempo inteiro. É um sucesso, é um ícone também da cultura pop. A gente tem Cavaleiros do Zodíaco, o anime, né, com toda aquela pegada de golpes com nome e tal. E esse é um pouquinho mais obscuro. A gente tem, no mundo dos RPGs, Mundo das Trevas. A gente tem vampiro, lobisomem, com seus clãs, com suas tribos, suas intrigas, suas regras, etc, etc. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque eu vou falar de A Batalha do Apocalipse. Qual é a relação?
O Eduardo Spohr, que é o autor da Batalha do Apocalipse, conseguiu fazer um livro unindo esses conceitos que eu acabei de falar. Então, vou ler aqui mesmo a sinopse para vocês, tá? Um grupo de anjos guerreiros, amantes da justiça e da liberdade, desafiou a tirania dos poderosos arcanjos, levantando armas contra seus opressores. Expulsos, os renegados foram forçados ao exílio e condenados a vagar pelo mundo dos homens até o juízo final. Essa é a sinopse, o resumo, né, do livro. E aí a gente acompanha o Ablon, que é o primeiro general desse levante, ele vagando pela Terra desde o começo dos tempos até o fim dos tempos. Inclusive o subtítulo do livro é Da Queda dos Anjos ao Crepúsculo do Mundo. Por que eu fiz essas referências todas? Porque ele consegue, a gente tem muito de Highlander, porque a gente acompanha o Ablon toda essa jornada. Então a gente vê o Ablon na Babilônia, a gente vê o Ablon na China antiga, inclusive numa passagem muito maneira no começo do livro, a gente vê ele no Rio de Janeiro, na época atual, no futuro próximo, assim, bem próximo, né, na época que o livro foi escrito. A gente tem essa questão do que eu falei dos Cavaleiros do Zodíaco, porque o livro tem toda essa pegada de lutinha, de ação, de golpe, de poder, de ki. E os anjos têm golpes especiais, eles dão nome para os golpes. E é uma parada assim muito, muito... Não tem aquele arrastamento que a gente tem na série clássica dos Cavaleiros, né? Mas ele consegue pegar isso e mesclar com essa coisa de acompanhar o cara ao longo do tempo. Sem fillers, né? Sem fillers, total, sem fillers. E o último parâmetro aí que eu dei de comparação, o Mundo das Trevas. No livro, a gente tem os anjos, os arcanjos e até os demônios, eles têm as suas castas, as suas hierarquias. Então você tem um grupo dos anjos que são os guerreiros, você tem um grupo dos anjos que é magos. E aí tem todas as relações entre esses caras, assim como a gente tem em Vampiro, por exemplo, é o lobisomem, a relação entre as tribos umas com as outras, como é que isso é costurado, como é que isso não é, o que essa política entre eles e a costura leva para o mundo dos homens, o que acontece, como é que isso se relaciona. E, cara, assim, é muito bacana. Ele foi publicado pela primeira vez pelo Jovem Nerd, o Eduardo Spohr participa do Nerdcast e tal, então ele foi publicado lá em 2007, e atualmente ele é publicado pela Verus, que é um selo do Grupo Record. Antes de eu ler esse livro, assim, a gente falando, né, por que chamou tanto assim a nossa atenção, você falou do Sidney Sheldon. Eu lia, minha mãe tinha livro do Sidney Sheldon em casa, eu cheguei a ler algum, confesso que não lembro qual era o título, mas o que eu lia era Stephen King, uma coisinha ou outra, e eu lia muito Agatha Christie. Eu até hoje gosto. Mas quando você lê esse tipo de literatura e você pega uma literatura que pega conceitos da cultura pop, é outra coisa completamente diferente. Eu tô lendo um livro de gente que voa e usa espada de fogo e solta poder. E eu não tinha isso até então, sabe? Nenhum desses tipos de autores. É uma literatura completamente diferente. A dinâmica é diferente. Ele tem embora Eduardo Spohr não seja roteirista, ele tem essa questão de você ver muito claramente as cenas. Você consegue, ele passa muito bem a descrição. E a escrita dele é ágil, não tem aquele rebuscamento, ele vai direto ao ponto, ele tá contando a história, você tá vendo e é o turning page, cara. Assim, você não consegue parar de acompanhar, assim, você consegue dar uma respirada no bom sentido quando a gente tem, por exemplo, uma mudança de época, né? Porque a gente acompanha arcos dele, pequenos arcos ao longo da história, em alguns momentos da história, mas existe uma história maior sendo contada no fundo, ao todo. E aí quando você fecha um arco, agora eu posso ir dormir, sabe? Ai, gente, essa sensação é tão boa. Sim, assim, muito agora boa. Eu posso ir dormir porque você gostou tanto do negócio que você tá ali assistindo. Eu tô com meu amigo, cara, não posso dormir, deixar meu amigo lá no meio da hora. Não tem como. Eu li que o Eduardo Spohr, ele é comparado ao Tolkien, assim, que o pessoal compara ele ao Tolkien. Não sei se é por conta da criação dos cenários, da mitologia. Do world building, do mundo construído, né? Ele não tem aquela coisa do Tolkien de ficar ali descrevendo a folhinha. Tem, mas no nível... não posso falar sadinho, senão eu sou cancelado.
Mas tem num nível que é ok de você acompanhar, sabe? Tem num nível normal, pronto, digamos assim. Mas o world building, a construção de mundo nesse aspecto, sim, se compara muito a Tolkien. Porque tô falando de anjo, tô falando de demônio, mas ele vai construindo um mundo gigante, assim. E rico, né? É rico em detalhes, você consegue enxergar aquele mundo ali. E ele cria alguns conceitos novos que eu vou dar um pequeno spoiler, assim, no começo do livro. Ele cria um conceito que me pegou muito, que era uma coisa que quando eu era criança, assim, era jovem, né, ficava batendo na minha cabeça, né? Ele fala, a gente conhece a história de que Deus criou o mundo em 7 dias. E quando eu comecei a ficar maiorzinho, eu falei assim, mas 7 dias na Terra são tanto tempo, 7 dias em Marte são outro tempo, mas se ele é Deus, ele contou os dias por onde? Porque ele é Deus, ele está acima do dia de Marte, do dia de Plutão, que é diferente e tal. No livro, os dias são eras. Então isso fez muito lógico, é uma ficção, mas fez muito mais sentido na minha cabeça. Não ser um dia, segunda, terça, quarta, né? Não, são eras. Então, o primeiro dia ele levou, sei lá, milhares de anos. O segundo, e assim vai. E a história começa porque no 7º dia Deus descansou e nós estamos vivendo o 7º dia. Então, a era que nós conhecemos na mitologia do livro dos humanos, Deus está descansando. E aí, os arcanjos tomaram, vamos dizer assim, ficaram ali encarregados de cuidar da criação, e aí começa toda o embate, né, entre alas de anjos que pensam diferente. Os arcanjos têm aquela coisa de serem os primeiros filhos e se sentirem trocados pelos filhos caçulas, que são os humanos. E a outra galera dos anjos falou, não, nosso pai mandou a gente cuidar deles. E é isso que gera todo o embate do livro. E eu achei esse conceito, cara, de uma criatividade, e é tão simples, entre aspas, mas tão interessante que me pegou aí, cara. Eu achei sensacional. Bom, então essa é a tua indicação, né? A galera também que não conhece, pesquisa lá, que consegue encontrar esse livro. E eu trouxe um livro que, assim, é um livro muito conhecido, amplamente famoso, né? As obras desse autor, né? Porque o personagem ele já faz parte da cultura pop, né? Que é Sherlock Holmes. Né? Então, assim, os livros de Sherlock Holmes, eles tiveram N adaptações, né? Para várias adaptações diferentes, mídias diferentes. E é um personagem que ficou tão conhecido que ele tem um endereço fixo, né? Que algumas pessoas acham que ele realmente existiu. Sim. Né? Ele transpôs as páginas do livro. E assim, eu gosto muito, porque esse livro, ele me trouxe, acho que o mesmo caso que você, ele me trouxe para uma outra literatura, né? Essa literatura mais de investigação, que acabou me trazendo para esse universo, e hoje é uma dos gêneros que eu mais curto, que é a romance investigativo, né? Que é romance policial. Durante muito tempo eu comecei a ler muito por conta disso. Aí Agatha Christie também, né? Hercule Poirot. Então eu comecei a ler muito isso. E o que me trouxe foi justamente as obras do Arthur Conan Doyle, né? Que é o escritor do Sherlock Holmes. O primeiro livro dele foi esse, né? Um Estudo em Vermelho, que é basicamente um conto, porque naquela época escrevia-se muito para revista, né? O autor escrevia um conto, saía numa revista, escrevia outro, saía numa revista. Aí depois acabava se tornando um livro. Aí ele encadernou, e aí tem um livro, esse que são acho que 3 ou 4, não lembro agora quantos são, mas aí cada livro tem uma quantidade de histórias, né? E essa é a primeira história dele. Eu acho que são 4, eu tenho lá o box, meu marido tem, eu tenho. Você tem. Esse box é muito bom, eu super indico, e tá um preço bem, bem legal para se comprar, uns R$70 você consegue comprar um box com esses livros todos. Até menos. Tem aquelas feiras de livros de shopping, às vezes a gente encontra R$10. E ele teve a adaptação que a galera conhece muito dos filmes, que é com o Robert Downey Jr., né? Que fez o Sherlock Holmes, que ficou muito famoso esses filmes. E na série, que é a minha adaptação preferida, é a série Sherlock, né? Que é com o Cable Polt, né? Que é o eu esqueci o nome dele é difícil. Caramba, que é o Doutor Estranho, né? Tá. Benedict Cumberbatch, que é o do Doutor Estranho. Então, assim, e a série ficou incrível, gente, ele cara. É perfeito, né, nesse papel. Mas a série é uma releitura, né? Eu nunca vi, mas ela é uma releitura, assim, trazendo para os tempos modernos, não é mais ou menos isso?
É um estilo Menos de do que moderno. a outra que tem, que é uma Sim. mulher. Não essa é totalmente diferente. Totalmente. Mas essa é muito próxima. Só que assim, tem celular. Então, E assim, é um tempo moderno por Essa isso. é a minha pergunta. Mas, embora seja um tempo moderno, ela é muito a ambientação do livro, cara. Tu sente que tá no livro, embora tenha essas tecnologias. Mas ficou muito boa a adaptação, e eles adaptam o primeiro episódio, adaptam exatamente o Estudo em Vermelho, que é o primeiro livro. E aí você tem versões completamente diferentes que são baseadas na obra dele, que é essa que você falou, que é Elementary, que é uma série, que é uma mulher, que é investigação também, mas não tem nada a ver, só que é inspirada em Sherlock Holmes. E você tem House, Dr. House, que também é inspirado em Sherlock Holmes, que não tem absolutamente nada a ver, mas o cara se inspirou exatamente no Sherlock Holmes, ao modo como ele descobre. Você sente ali Isso, é Sherlock Holmes também. Então, assim, é uma obra que tem muita referência e que eu gosto demais. Eu sempre leio e releio de vez em quando os livros dele, todos eles, assim, super recomendo. E uma recomendação, a gente já tá no finalzinho aqui, galera, busca esse box que é muito maneiro do Sherlock Holmes. Eu trouxe aqui uns livros que são, fazer agora hora do merchan agora, do merchan básico, que são os meus livros, meu livro, né, o livro que eu escrevi, que é o Fantástico Paradoxo Cheiro Fundo. Esse aqui é um dos livros que eu escrevi, o que eu publiquei. E eu indico também pra galera que quiser, pra vocês também. Ele conta, é um livro de aventura, com um pouco de ficção científica, conta a história de 3 crianças de uma cidade bem pequenininha que está fora do mapa, e chega um circo itinerante nessa cidade. E aí todo mundo naquele alvoroço, um circo, eles nunca tinham visto e tal, e as crianças vão lá no meio da noite para querer saber como é o circo antes do circo inaugurar, e elas acabam descobrindo que tem algum mistério muito sinistro envolvendo o circo. E aí começa a acontecer algumas coisas estranhas na cidade, né, mortes e uma criatura estranha, e aí elas acabam se inserindo nessa história, tendo que investigar e descobrir o que está acontecendo. E a gente acompanha essas crianças no livro. Então esse é o livro Fantástico Paradoxo Cheiro Fundo. Galera, que se interessar, manda um direct lá no Instagram oficial do Bar dos Nerds que a gente conversa com vocês. Se o canal chegar a 1 milhão, o Jota vai dar um autografado. Com certeza. Justíssimo. Aliás, eu trouxe 3 porque eu vou deixar com vocês. Aí, ó. Pra vocês lerem. Olha aí. Vai ter que ter resenha, gente. Né? Tem que ter resenha, aí Pra sim. vocês lerem também. Agora sim. Mas é isso então, a gente falou sobre as nossas dicas aqui dos livros que a gente curtiu, que fizeram parte da nossa vida. Deixa nos comentários quando esse vídeo sair no YouTube, né? Primeiro a gente vai na TV, depois a gente vai pro YouTube. Deixa no YouTube seu comentário de qual foi o livro que marcou a sua vida, que marcou a sua história. Deixa lá que a gente quer saber também. Quero agradecer nossos queridos amigos bardos. Vocês têm algum recadinho que agora dá um pouquinho de tempo para falar? Ah, gente, leiam Sidney Sheldon e leiam todos os livros dele. Os dele mesmo, sem ser o que estão tentando resgatar, né? E quem quiser me seguir para conteúdo geek, @novosgeeks no Instagram e no YouTube. Galera, leiam tudo que a gente recomendou aqui, mas acima de qualquer coisa, leiam, pelo amor de Deus, tá? Por favor. Ó, é alimento pra alma, pra cabeça, cara. Não precisa ficar na tela, não, o tempo inteiro. Mas quando você for pra tela, pode me seguir, Marcelo F. Diniz, em todas as redes sociais. É isso aí. Muito obrigado a todos. Até a próxima aí. Valeu!